Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 17 de janeiro. E a igreja hoje celebra o grande Santo Antão Abade ou do Egito. Foi o pai de todos os monges eremitas ou anacoreta. Essas palavras significam pessoas que escolheram a vida monástica solitária e viver no deserto. Foi um líder desde que entrou os padres que optaram a viver no deserto. Santo Antão viveu no século III em Tebaida, no Alto Egito. Foi um cristão fervoroso, distribuiu seus bens aos pobres e foi tentado pelo diabo, tal como sucedera com Jesus. Não se deixou seduzir pelas tentações. Várias congregações de religiosos até os nossos dias vivem em comunidade monástica ao estilo de Santo Antão, que faleceu no ano 356, com mais de 105 anos de idade. E nós vamos prosseguir meditando no evangelista Marcos, no capítulo 2, os versículos de 23 a 28. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: "Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Caros irmãos e irmãs, hoje, como já dissemos, celebramos Santo Antão, que escutou a palavra de Jesus: "Se queres ser perfeito, vai, vende o que possui e dá aos pobres", conforme Mateus capítulo 6, o versículo 34. Santo Antão decidiu-se completamente o seguimento de Cristo. Assumiu vida monástica e compreendeu que a vida de oração e de caridade é caminho de salvação, santificação. Deixou-nos grandes e importantes ensinamentos. Os discípulos de Jesus colhiam espigas de trigo, tiravam a casca e comiam os grãos. Era um jeito de enganar a fome que eles e Jesus já estavam sentindo. Tudo isto muito natural, menos na opinião que tomavam a lei ao pé da letra e ainda queria impor proibições e obrigações a respeito de tudo, inclusive violar o dia do sábado. Um dos problemas mais complexos
de todas as religiões e também do cristianismo é a tendência de absolutizar o relativo e relativizar o absoluto. A religião é especialista em fazer legalismos, em dominar a lei e em menosprezar o espírito, isto é, o que Jesus condena no seu Evangelho. A religião tem a capacidade de fazer a lei e se tornar uma realidade pervertida e opressora. O sábado, por exemplo, nasceu como uma experiência de libertação, de humanização, de protesto contra o sistema escravizista no Egito. Mas, com o tempo, tornou-se finalidade e não mediação, como era originalmente. O sábado tornou-se uma prisão, uma tragédia, um fardo insuportável, ao invés de garantir vida e dignidade. Gerou desumanização e morte para muitas pessoas. Jesus colocou a vida acima de qualquer preceito religioso. Para sempre e, infelizmente, para muitos, o cristianismo se esqueceu de Jesus e, voltando aos esquemas legalistas, e o sábado, manipulado pela classe religiosa, deixou de ser a proposta libertária que era no início. Como se Deus quisesse mesmo só complicar a nossa vida, é preciso ter o mesmo jeito de Jesus em nossas atitudes para com as pessoas. Será que estamos aprendendo bem a realidade do tempo assim dividido em semanas, em dias, anos? Que na realidade são tempos que Deus nos concede justamente para nos tornarmos melhor, revisar nossas atitudes e não viver um legalismo sem muita necessidade. Portanto, irmãos e irmãs, vamos prosseguir orando, pedindo a Deus para compreendermos de fato o sentido pleno das Sagradas Escrituras e assim as nossas orações vão se tornando cada vez mais eficazes diante de Deus. Vamos pedi-lo nas intenções dos nossos irmãos, os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, pela paz no nosso país, no nosso mundo inteiro, especialmente as pessoas que vivem nos países em guerra. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.